O jornalismo no Brasil é uma profissão pior do que a prostituição. Prostituição é menos grave, porque na prostituição a pessoa vende o corpo. Esse jornalismo, ele vende a alma. Porque quando eu digo que os jornalistas são putas, pagas para dizerem o que estão dizendo, pagos regiamente, eu não estou falando metaforicamente. Vocês devem ter visto a notícia sobre o recorde de gastos públicos do governo em publicidade. Entendam, esse dinheiro vai parar na mão de jornalista. É esse dinheiro que paga a folha de pagamento. Todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Vamos falar as coisas como elas são. Poder 360, Folha de São Paulo, esse governo que paga a existência dessas pessoas, que como não tem audiência, não tem mais leitores, não fossem esse dinheiro do governo Lula, estariam... Essas pessoas, não há talento delas. Elas estariam desempregadas, elas estariam catando lixo na rua. Ou se prostituindo. Algumas, talvez, tenham até aparência para se prostituir. Outras não. Não vou citar aqui nomes, mas tenho dificuldade de imaginar se, por exemplo, vou citar nome sim, se a Miriam Leitoa, por exemplo, caso não tivesse uma teta para mamar na Globo paga com o nosso dinheiro, tenho dúvidas se haveria demanda caso se prostituísse. Tenho dúvidas. É mais uma que não merece ser estuprada, como todas as outras não merecem, mas essas talvez um pouco mais. Eu tenho desprezo por essas pessoas. Jornalismo no Brasil é uma profissão pior do que a prostituição. Prostituição é menos grave, porque na prostituição a pessoa vende o corpo. Esse jornalismo, ele vende a alma. Ele vende a alma. E é por isso que eles reproduzem exatamente o discurso do Lula. Vejam as palavras dos jornalistas. Bota aí a palavra do Lula. E do jornalista é a mesma coisa. Bota aí. De fora, querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não vem. Que não vem. Eu não sou de fazer bravata. Imagina. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês. Vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço. Eu vou dizer uma coisa que eu trago do berço. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida, ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping, a gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço, aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quando se fala aqui em apanhar, esse é figurado, né? Porque se vier uma mulher, aliás, eu vou falar isso, deveriam mandar uma mulher. Que aí eu quero ver o Lula dizer que essa mulher vai apanhar muito. Aqui é figurado, né, Lula? Fazer perguntas sobre o processo eleitoral para garantir que o Brasil tem eleições limpas, justas, transparentes, isso é interferência estrangeira? Uma pergunta. E com essa pergunta em mente, eu quero traçar um paralelo. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show há mais tempo vai se lembrar de uma reportagem do Financial Times sobre a discreta campanha dos Estados Unidos para defender, não atacar. Aqui é defender. Reparem como palavras importam. Para defender as eleições do Brasil. Nesta reportagem do Financial Times, é reportado todo o trabalho. Não sei se essa tá aparecendo para vocês, porque para mim não tá aparecendo aqui, não. Tá aparecendo o bloqueio da gente não assinar o Financial Times na tela. Só para saber aí, produção. A reportagem não tá aparecendo, não. Tá aparecendo o bloqueio, porque a gente não assina o Financial Times. Ainda bem, se alguém da produção assinar o Financial Times, tá demitido. Mas tá aparecendo a notícia bloqueada. Mas acreditem em mim, existe uma notícia.
A discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil. Nesta reportagem é relatado todo o trabalho do governo Biden para este sim interferir diretamente nas eleições do Brasil que levaram Lula ao poder. Mas para o Lula e para a imprensa, isso não tem problema algum. O texto reporta, por exemplo, o que nós vimos em 2022, quando o diretor da CIA, Bill Burns, disse dentro do Palácio do Planalto que o presidente da República tinha que parar de falar das urnas. Que curioso, que esquisito. Mas aquilo não era interferência para eles. Também da visita do Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional do governo Biden, posição mais alta da Casa Branca relacionada à política externa. Hoje o conselheiro de segurança nacional é o Marco Rubio. Ele acumula as duas funções, já falamos sobre isso. O Marco Rubio do governo Biden, ele veio pessoalmente ao Brasil pressionar autoridades. A Victoria Nuland, do Departamento de Estado, tinha uma posição análoga até a dessas pessoas do Riley Barnes, que viria... Ela era conhecida como Madame Golpe. A especialidade dela era mudança de regime. Dizendo em entrevista como que a eleição do Brasil tinha que ser. Veio o secretário de defesa. Você imagina hoje o Pete Hegseth, o secretário de guerra, vir. Na época era o Lloyd Austin, o secretário de defesa. Hoje é o Pete Hegseth, secretário de guerra. A chefe do Comando do Sul, do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos, Laura Richardson. Mas nada disso foi interferência, imagina. Nada disso foi interferência. O caminhão de dinheiro que a USAID enfiou no Brasil, em conjunto com o TSE, não foi interferência. E o que estes jornalistas que hoje repetem a narrativa do Lula diziam à época? Ora, é muito fácil, é simples. Em 2024, a Natuza Neri gravou um episódio do seu podcast O Assunto, cujo título é A Operação dos Estados Unidos contra o Golpe do Brasil. Eles sabem o que aconteceu. Sabendo dos fatos que eu citei, vendo a reação da mídia, a uma missão simples agora de transparência, era de se imaginar que eles tratassem uma operação dos Estados Unidos para, de fato, interferir nas eleições brasileiras como algo negativo, não é isso? Não. Na parte da introdução, a Natuza Neri diz assim: em Brasília, o discurso trumpista encontrou eco em Jair Bolsonaro e acendeu um alerta na Casa Branca. Já sob a gestão Biden, altos oficiais do governo americano agiram no Brasil para mitigar ações golpistas de Bolsonaro, acuar os comandantes militares que aderiram ao projeto antidemocrático e garantir eleições livres no país. Isso aqui é espetacular. Ela admite que o governo Biden mandou oficiais e militares para coagir autoridades políticas e militares brasileiras, mas como era contra o Bolsonaro, aí não é interferência. Era para mitigar ações golpistas e acuar os comandantes militares. Tudo isso acontecendo e o Bolsonaro não cancelou. O ditador Bolsonaro proibiu a entrada de alguém? Não. Cancelou algum visto? Não. Os caras mandando diretor da CIA, conselheiro de segurança nacional, secretário de defesa, uma porrada de gente para efetivamente interferir nas eleições do Brasil. Acuar as autoridades brasileiras. E o ditador Bolsonaro, jogando nas quatro linhas, não cancelou um visto. Talvez devesse ter cancelado, você deve estar pensando. Mas imagina se tivesse feito. Imagina a gritaria na imprensa. Imagina como reagiria a Globo News. Imagina como reagiria a Folha de São Paulo. Mas o Lula cancela. Não, as pessoas que viriam atacar. Os que vieram no governo Biden vieram defender a democracia. Os que vieram no governo Trump viriam atacar as urnas. Imagina se Bolsonaro tivesse feito isso. Como ia reagir o mercado financeiro, a Faria Lima? Muito grave. E agora? Todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho.
muitos de vocês, eu sei porque eu tenho idade o suficiente para lembrar do depoimento do Mike Pence no Congresso Brasileiro, muitos, que foi há 2 anos atrás, então tendo mais de 2 anos de idade, então tenho idade para me lembrar, muitos de vocês estavam recebendo dinheiro, né? Agência de verificação de fatos, projetos de integridade eleitoral, um caminhão de dinheiro da USAID, que até com o Instituto do Felipe Neto, fez convênio. É bom a gente lembrar, por exemplo, do vídeo do Barroso, que admite com todas as letras, com todas as palavras, que o governo Biden interferiu nas eleições brasileiras de 2022. Gabriel, você, por favor, pode colocar o vídeo do Barroso? Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. E 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Que curioso. Não foi interferência nesse caso, não, né? E o caminhão de dinheiro da USAID, os 29 milhões de dólares investidos em ONGs e outros tipos de organização de Brasil só durante o ano eleitoral de 2022. Esse era interferência? Não, né? Esse era ataque às urnas? Não, né? Esse era defesa das instituições contra o golpe do Bolsonaro, né? Diante de toda essa hipocrisia para agradar o seu principal cliente, o seu pagador, que é o governo Lula, a imprensa acha maravilhoso que iniciativas de transparência eleitoral sejam dificultadas ou mesmo impedidas. Os americanos já eram assim, sejam mais transparentes, mostrem melhor como o sistema funciona. Não, precisamos parar a ameaça. Mais transparência para o sistema eleitoral é uma merda. Mas a intervenção direta do governo Biden nas eleições de 2022, essa foi maravilhosa. Cara, eu não sei como essa gente bota a cabeça no travesseiro. Eu não sei como essa gente se olha no espelho quando escova o dente de manhã. Assumindo que eles escovem o dente, pelo menos de manhã. Mas você, agora que você está municiado dos fatos, para toda vez que algum retardado vier te falar sobre interferência americana, é importante que eu faça esse retrospecto para vocês. É importante. Acho que o Flávio está, mais uma vez, tímido na forma como se posiciona em relação a esse assunto. Mas você, eleitor, precisa ter a capacidade de, confrontado com esses fatos, ir lá e comentar nos posts e falar com as pessoas. Você precisa fazer isso. Eu digo por que você precisa, porque esse assunto vai continuar por um bom tempo. Você deve estar se perguntando, Paulo, com essa campanha da imprensa, do governo Lula, o impedimento das entradas dos funcionários do Departamento de Estado no Brasil, o que vai acontecer daqui para frente? Bom, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. A missão de observação eleitoral por parte dos Estados Unidos continuará, com ou sem a emissão de visto para esses funcionários. Como? Ora, vivemos na era da tecnologia, em primeiro lugar. Reuniões podem ser feitas virtualmente. Os questionamentos, eu acho até melhor que sejam feitos publicamente do que em portas fechadas. Até onde eu sei, os questionamentos continuarão sendo enviados. E se não forem respondidos, serão públicos. Eu não duvido nada que
o que originalmente seria feito de forma mais discreta, seja, a partir agora, feito de forma pública. E traga, eu gosto de forma pública, porque traz mais constrangimento para o sistema eleitoral brasileiro. Eu digo o seguinte, os americanos estavam fazendo uma coisa discreta. Agora, talvez sejam obrigados a fazer uma coisa aberta. O que é bom. Como diz a Mira Leitão, entenda como isso é bom. Porque assim a imprensa não vai ter o que fazer. É impossível deixar de noticiar esse tipo de coisa à medida que for se tornando público. Eles vão chamar de ataque, eles vão... Ninguém lida mais com a opinião deles. É que os Estados Unidos já têm centenas de funcionários no Brasil. Os Estados Unidos têm embaixadas e consulados. O governo Lula vai fazer o quê? Vai começar a expulsar funcionário da embaixada americana? Porra, por favor, Lula. Por favor, faça isso. Nunca te peço nada, pô. Expulsa os diplomatas americanos. Eu sei que os americanos, eu posso garantir a vocês que estão nos assistindo, que os americanos estão 100% dispostos a aceitar esse risco. Agora, mais do que isso, pelo que eu apurei, outros países devem também apresentar pedidos e questionamentos semelhantes ao dos Estados Unidos sobre o nosso sistema eleitoral. Ora, eu torço, inclusive, para que os americanos compartilhem com as nações amigas, inclusive com o Escudo das Américas, os seus achados sobre o nosso sistema eleitoral. Eu não duvido que eles compartilhem. Inclusive, por exemplo, com a própria Argentina, que nesse momento vive também uma crise diplomática com o governo Lula. É de conhecimento geral que o Milei tem um problema com o governo Lula desde que ele decidiu se meter nas eleições da Argentina. Aquele que reclama da interferência interferiu na eleição da Argentina. O Milei já não gostava do Lula, é verdade. Mas em 2023, quando o Lula tentou, de fato, interferir a favor do opositor do Milei, a coisa piorou bastante. E agora, no domingo, o caldo entrou de vez, né? O Milei estava na convenção do PL, que referendou o nome do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Vamos falar sobre isso hoje ainda. E naquela ocasião, ele fez críticas ao Lula, muito duras, ao Lula e ao Alexandre de Moraes. Citou, por exemplo, o fato de ele ter sido impedido pelo Alexandre de visitar o Bolsonaro, sendo que o Lula se cansou de receber dirigentes estrangeiros enquanto ele estava preso, dentre eles o então presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Foi visitar a Cristina Kirchner sem problema nenhum. Mas a cereja do bolo, para mim, obviamente, foi quando ele chamou o Alexandre de lixo careca. Porra, isso é maravilhoso. Como é bom, né, ter liberdade. Se todos os brasileiros tivessem liberdade, todos eles estavam chamando o Alexandre de lixo careca. Então, nesse clima, eu não duvido nada que a Argentina mande observadores ao Brasil. Lembrando, aliás, que argentinos, chilenos, colombianos não precisam de visto para vir ao Brasil. E aí, vai barrar todo mundo, Lula? Experience the future. The world's leading displays,